Bom dia! Bom dia a você que está aqui nos ouvindo. Bom dia a você que chegou aqui conosco. Mas eu quero dizer nessa manhã, bom dia ao Espírito Santo de Deus. Bom dia, Pai amado e Pai querido. Bom dia, Jesus amado das nossas almas. Mais uma semana se inicia e o Senhor está conosco. Mais uma semana se inicia e o Senhor está presente. E nós não queremos iniciar se o Senhor não estiver nela. Nós não queremos passar mais um dia se o Senhor não estiver conosco. Eu te agradeço, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade de poder respirar e louvar o teu santo nome e bendizer a ti. De poder estar aqui nesta manhã para compartilhar da tua palavra, compartilhar da tua grandeza, compartilhar daquilo que o Senhor é em nossas vidas. Nada se compara a ti. Nada se compara a ti, Senhor. Não há lugar melhor, não há outro lugar melhor do que a tua presença. Não há outro lugar onde eu queira estar mais do que a tua presença, Senhor. Cada pessoa que vai estar, Deus, o que está conectado conosco, ouvindo essas palavras, o Espírito Santo de Deus vai visitando, vai ao encontro dessas pessoas e ministra aos nossos corações. Ministra aos nossos corações nesta doce manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma manhã, mais um devocional. E eu quero desejar a você um lindo dia na presença do Senhor. Olha, não se assuste, hein? Sou eu mesmo, apenas estou de cara lisa, mas não se assuste, viu? Logo, logo a barba está de volta, né? Deixar um pouquinho o rosto respirar, que é importante, hidratar a pele, levar um pouquinho de sol, isso é importante, né? Mas sou eu sim, Jefferson Tito, que está aqui com vocês. Bom dia a você, todo mundo que está chegando aqui conosco, muito bom dia. Nós estamos, aqueles que estão iniciando seus trabalhos, aqueles que estão se preparando para sair para trabalhar, aqueles que estão se organizando para arrumar a casa, você dona de casa, né? Você mãe de família, você pai de família, que Deus te abençoe neste dia, que Deus abençoe a sua segunda-feira e que seja um início de semana poderosa, cheio de bênçãos do Senhor. Amém, querido? A você que está nos acompanhando, nós estamos em um devocional com o tema Atitudes de Fé. De segunda a sexta, o nosso devocional, e a gente vai, se Deus nos permitir, se for a vontade do Senhor, estar aqui sempre às 8 horas. Né? E aí as coisas vão começar a voltar ao seu normal, né? A gente chama o novo normal. E a gente, eu quero estar sempre às 8 horas em ponto aqui com vocês, porque aí depois tem as outras coisas, começar a sair para trabalhar, né? Mas é isso. E eu quero que você agende, coloque o seu despertadorzinho aí no seu celular, um lembrete, às 8 horas da manhã, devocional, né? Sempre acordar uma horinha antes, para que você já comece a orar, já comece a colocar sua vida diante do Senhor, porque nesse momento nós compartilhamos da palavra, mas o seu momento de intimidade com Deus é o seu momento de intimidade com Deus. Então você pode fazer o seu momento de devocional, você e o Senhor, uma hora antes, uma hora depois, mas que o Senhor, você não pode deixar de ter o seu momento de intimidade, ou qualquer outra hora que você preferir. Amém?
Acho que tá um pouquinho baixo, né? Deixa eu melhorar aqui o áudio. Melhorou, pessoal, aí? Tá ok? Hoje nós vamos ler um texto, né? Esse texto que nós vamos ler, ele está apenas no Evangelho de Mateus. Ele não está no Evangelho de Marcos, ele não está no Evangelho de Lucas e ele também não está no Evangelho de João. Ele está apenas aqui no Evangelho de Mateus. Então, se você tiver com sua Bíblia, se você tiver como ler, abrir a Bíblia, seja ela através do celular, no computador ou ela materialmente, Evangelho de Mateus capítulo 9 e o versículo, a partir do versículo 27. Nosso último tema das atitudes de fé, falamos sobre ousadia, falamos sobre perseverança e falamos sobre amor, se eu não me engano. Ousadia e humildade foram as duas palavras que nós falamos sobre as atitudes de fé. São duas palavras que se contrapõem, né? Ousadia e humildade. Hoje a gente vai voltar a falar sobre um tema que nós já falamos. Então hoje a gente vai falar sobre, pela segunda vez, sobre esse tema. E eu tenho certeza que se o Senhor, se o Espírito Santo ele nos traz novamente a lembrar disso, é porque é necessário que a gente tenha uma atenção maior, ou que é necessário a gente viver dessa maneira. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso devocional, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que o Senhor resplandeça sobre si o seu rosto e que Ele te dê, nesta manhã, a sua paz. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27. Vamos falar sobre a cura de 2 cegos e um mudo. Na sexta-feira nós falamos sobre 2 episódios. A cura da mulher do fluxo de sangue e a cura da filha de Jairo. Foram 2 episódios em um texto, em um contexto só. Hoje nós vamos falar sobre mais 2 episódios. A cura de 2 cegos e um mudo. Foram 2 situações diferentes. Embora foram 3 pessoas, que receberam um milagre, mas foram em 2 situações diferentes. Lemos todos a palavra do Senhor dizendo assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Vou repetir o versículo 28. E quando chegou à casa, os 2 cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhe se abriram, e os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Ou seja, Jesus disse severamente àqueles homens: Olhe, não diga nada a ninguém. Mas como é que alguém poderia guardar algo tão poderoso, ficar para si? Era impossível. Mesmo que Jesus dissesse: não diga a ninguém, não tinha como controlar, não tinha como evitar que isso acontecesse. Porque olha só: mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, ou seja, e saindo os cegos, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo,
e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Ou seja, nunca se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Olha só, olha que sempre eles, os fariseus, né? Sempre aquela turminha ali que se achavam os importantes, se achavam os donos da lei, os donos da verdade, né? Sempre estavam criticando ou falando algo, né? E aqui eles disseram que Jesus estava expulsando os demônios pelos príncipes dos demônios. Ou seja, dizendo que Jesus era um espírito, era um demônio que estava fazendo aquelas coisas, né? Misericórdia, Senhor. Que povo cego. E que nesta manhã o Espírito Santo traga mais uma vez a revelação da sua palavra para nossas vidas, para que nós possamos ser edificados, alimentados. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, minha amada, meu amado, minha linda, meu lindo. Deus te abençoe nesta manhã. Olha só, nós estamos falando aqui sobre a cura de 2 cegos e um mudo. Só que esse mudo, além dele ser mudo, ele tinha uma causa da sua mudez, não sei se diz mudez, né? Mas a sua falta de falar, existia uma causa. E essa causa era um demônio que possuía aquele homem, né? E aquele homem, após ser expulso, isso já era um segundo episódio, após aquele homem ser expulso, ele voltou a falar. O demônio ser expulso dele, ele voltou a falar. Então, a causa daquele homem ser mudo era o demônio que estava na vida dele, né? Tem algumas situações que não é problemas físicos. Tem algumas situações que são problemas espirituais, né? E isso é necessário ter discernimento, é necessário que tenha entendimento da palavra para entender se o problema que se está enfrentando, se aquela enfermidade, se aquele problema, aquela situação, ela se resolve fisicamente ou com a medicina, ou com remédio, ou se aquele problema ele só se resolve através de jejum e oração. Mas eu quero chamar a atenção aqui para esta palavra, para essas situações que aconteceram, as atitudes de fé, na verdade, a atitude de fé que houve nessas 2 situações. Uma única atitude de fé foi o que aconteceu, foi o que moveu o milagre, foi o que fez acontecer o milagre naquela situação. Como eu falei desde o início, ninguém diga que não tem fé. Ninguém pode dizer que não tem fé ou que não acredita, porque a fé, ela, por minúscula que seja, ela tem um efeito. Por menor que seja a fé que você diga que tem, ela tem um efeito. O que é que falta? Atitude para que essa fé ela seja manifesta. É a mesma coisa que eu vou repetir, a mesma coisa de ser assim: eu tenho um carro, eu tenho a fé. E o que é que vai fazer o carro andar? Eu saber dirigir. Então, o que é que adianta dizer eu tenho fé e eu não faço essa fé funcionar? Aí está a diferença. Tá lá o carro cheio de combustível, todo bonitinho, mas eu não sei dirigir. Adianta? Não adianta. Então o cristão ele pode ter a fé gigantesca, aquela fé do tamanho de um caroço de manga, desse tamanho assim, né? Como muitos dizem, minha fé está desse tamanho. Mas não executa, não faz efeito. Não existe atitude de fé. Nas histórias que nós já lemos, as pessoas só conseguiram seu milagre pelas atitudes que elas tomaram. Então hoje, o que é que eu percebo aqui? O que é que o Espírito Santo me mostra nessa palavra? Primeiro diz aqui, que partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos. Ou seja, quando Jesus saiu, eu não sei onde ele estava, se era na sequência da casa de Jairo, né? 2 cegos seguiram clamando, dizendo: tem compaixão de nós. Primeiro,
eles sabiam quem era Jesus, mesmo não enxergando. Olha que coisa interessante, mesmo não enxergando, aqueles cegos sabiam quem era Jesus. Eles já ouviam falar, já vinham acompanhando o que Jesus vinha fazendo, e esse é o homem que pode curar a minha cegueira, este é o homem que pode restaurar a minha saúde. Então eles sabiam, né? Eles tinham fé. Eles tinham fé que Jesus podia fazer na vida dele. Agora, olha a atitude daqueles dois homens. Quando Jesus chegou numa casa, e aí os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse: você crê que eu posso fazer isso? Ou seja, Jesus fez uma pergunta: você crê? Você acredita? Você confia que eu posso curar vocês? Olha aí a atitude de fé. A atitude de fé daqueles homens não foi seguir, acompanhar Jesus e ir atrás de Jesus também. Mas a maior atitude de fé destes homens foi confiar, foi entregar aquela situação nas mãos de Jesus. Quando Jesus perguntou para ele: vocês creem, vocês acreditam que eu posso fazer isto? Está aqui no versículo 28. Por isso que eu fiz questão de repeti-lo quando nós lemos. E eles lhe disseram: sim, Senhor. Então a questão do milagre acontecer ou das coisas acontecerem não está em ter fé ou não ter fé. Está em mostrar que tem fé, ou seja, ter atitudes que mostrem a sua fé, que mostrem que nós temos sim fé. Aqueles homens poderiam dizer assim: Senhor, tu sabes. Lembra do leproso? O leproso, quando lá Jesus estava pregando no monte, fazendo o sermão, e quando ele desceu, tinha um leproso esperando. E aquele leproso disse: Senhor, se quiseres, pode me curar. Se quiseres, ou seja, ele sabia que Jesus tinha o poder, ele sabia que o milagre poderia acontecer, ele tinha fé para aquilo, mas ele disse: Senhor, se você quiser, você pode me curar. Ou seja, aquele cego, aquele leproso lá, naquela parábola, naquela história, ele colocou a decisão nas mãos de Jesus, porque ele sabia, ele cria, ele acreditava, ele confiava que Jesus poderia fazer. Mas ele entregou: se você quiser, Senhor, ou seja, é a sua vontade. É lindo, querido, quando a gente entrega, quando a gente confia na vontade do Senhor. Quando a gente confia na vontade do Pai. Aí aqueles homens foram curados, Jesus tocou nos olhos deles, né, e disse: seja feita conforme a fé de vocês. Olha aí o efeito, olha aí o resultado da atitude de fé daqueles homens. E aí aqueles cegos foram curados. Jesus disse: não diga nada a ninguém, né, mas como eu falei, é impossível, né? Quando aqueles homens saíram, eles começaram a divulgar, a anunciar, e a fama de Jesus começou a ser conhecida em toda aquela terra, aquela cidade, aquela região. Aí, havendo eles se retirado, olha, guarda essa palavra, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Aqui na situação dos cegos, os cegos foram atrás, eles foram, mesmo cego, eles foram, né? E aí eles confiaram no que Jesus disse. Eles confiaram, acreditaram naquilo que Jesus disse. Se vocês creem, vocês acreditam, vocês confiam, eles disseram: sim, Senhor. Aqui nesse outro episódio, algumas pessoas levaram aquele homem que era mudo e endemoniado para Jesus. E aqui a gente vê um resumo, a gente não sabe o que foi que aconteceu, como foi aquela história, se houve algo, Jesus falou mais alguma coisa, não sabemos, aqui não relata, né? Mas o que a gente vê é que Jesus expulsou aquele demônio. Jesus não curou,
Olha só, Jesus não curou, não fez aquele homem voltar como o cego. O problema do cego era a cegueira. Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Aqui Jesus não disse, volte a falar. Não, Jesus expulsou o demônio. Por isso que fala aqui, um homem mudo e endemoniado. Então Jesus expulsou o demônio e, consequentemente, após a expulsão daquele demônio, ou seja, o que impedia aquele homem de falar, deixou de existir. Então ele voltou a falar automaticamente após a expulsão daquele demônio. Mas esquece isso aí. O que é que eu quero que a gente entenda mais uma vez sobre confiança? É que quando aqueles cegos saíram, algumas pessoas trouxeram, por isso que guarda essa palavra, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Quando alguém levava, ou quando alguém vai levar alguém para ser curado, ou para Jesus libertar, ou para Jesus abençoar, significa que a pessoa confia. A pessoa confia naquela outra pessoa, né? Então, olha a confiança que essas pessoas trouxeram em levar aquele homem. A fama de Jesus já corria, a fama de Jesus já era grande, então todo mundo sabia do poder e da autoridade que Jesus tinha. Então, quando as pessoas iam até Jesus, é porque confiava. E disse assim, é Ele que pode. Ele é a solução. Lembra de Jairo aqui na outra história anterior? Ele chegou porque a filha estava doente, estava enferma, à beira da morte, e é Ele quem pode. Ele era um homem importante, ele era um homem rico, um homem conhecido, com influência, mas é só Jesus agora. Jesus é a única solução. Então a humildade daquele homem de ir até Jesus, a ousadia da mulher do fluxo de sangue ir até Jesus, aqui você vê a confiança dessas pessoas em ir até Jesus, acreditar, confiar no que Jesus podia fazer. Então hoje a gente vai falar sobre confiança pela segunda vez. Confiança, parte 2, vamos dizer assim. Confiar, querido. Confiar requer um esforço. Confiar é uma atitude de fé. Quem tem fé, uma das manifestações dessa fé é a confiança. E aí eu vou ler para você alguns versículos que se referenciam exatamente sobre confiança. Eu separei aqui nos livros de Salmos, pertinho uns dos outros, para que a gente possa entender, né? Por que eu escolhi Salmos? Porque Salmos é um livro que ensina. Salmos, ele ensina literalmente a nós confiarmos em Deus. Os Salmos, ele nos ensina a orar. Os Salmos, ele nos ensina a ter uma vida de adoração. Os Salmos, ele nos ensina a ter uma vida de confiança em Deus. Os Salmos também ele nos ensina a ter uma vida de intimidade, adoração e intimidade. E os Salmos também nos ensina a ter fé. Porque os salmistas aqui, eles falam sobre confiança, sobre luta, sobre guerra, sobre momentos difíceis, angústias, medos. E ao mesmo tempo, ele nos leva a louvar, ele nos leva a ter uma vida de adoração, de intimidade com o Senhor. E aqui no Salmos 9, versículo 10, o salmista Davi, ele ele escreve esse salmo de ação de graça, e ele diz assim no versículo 10: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Olha que coisa linda. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Só consegue confiar quem conhece. Olha a atitude daquelas pessoas que sabiam quem era Jesus, ouviram falar da sua fama, do seu poder e confiaram nele. E aí, olha o resultado. Jesus fez conforme eles creram, conforme eles acreditaram, conforme eles confiaram.
Eu quero também ler aqui Salmos 20, né? Salmos 20, versículo 7 e versículo 8, né? Mais um salmo de Davi, e aqui ele faz uma oração pelo rei na guerra, né? Olha, por isso que eu falei, Salmos ele nos leva a crer, a confiar e a ter fé. Louvado seja Deus. E o salmista diz aqui, Davi ele diz, Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aí ele diz, versículo 8. Uns confiam e caem, uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então, uns confiam. Então, a pessoa vai confiar naquilo que ela acredita. A pessoa vai confiar naquilo que ela crê. Quando a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço de carne a sua força. É quando a gente põe a nossa confiança em nós mesmos e dizemos, eu não preciso, eu não dependo de ninguém. Isso é o maior erro de qualquer ser humano. Vamos dizer assim que é o fim. É o fim de um ser humano ele confiar, ele declarar que ele confia nele mesmo, né? E aqui, como diz aqui, ó, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor. No Salmos 9, versículo 10 diz que e em ti confiarão aqueles que conhecem o teu nome. Aleluia. Deixa eu ler para você aqui mais um salmo. Salmos 31. Mais um salmo de Davi. Tá? Eu não escolhi propositalmente os salmos de Davi, tá? Salmos 31, Davi ele roga a Deus que o livre. Ou seja, ele pede livramento, mas ele louva a Deus pela benignidade. E aí no final ele diz assim, e exorta a confiar nele. Olha que coisa forte. Davi era um homem da guerra, era um rei de guerra, mas ele era um homem que confiava. E ao mesmo tempo que ele confiava, ele adorava. Ele cria no Senhor. E aí ele diz aqui no versículo 14 do Salmos 31. Ele diz, mas eu confiarei em ti, Senhor. E disse, tu és o meu Deus. Aí ele diz aqui no versículo 15, olha que coisa linda. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Só quem confia no Senhor. Só quem confia no Senhor permanece firme. Só quem confia no Senhor permanece de pé. Mais à frente, no Salmos 37, também é um salmo que você conhece, o salmista Davi, olha mais uma vez, ele diz assim, versículo 3, versículo 4, versículo 5, aí ele diz assim, e o versículo 6, confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Confiar. E aí eu quero encerrar com estes versículos, e quero falar
o que é confiar. Olha o que o salmista, nesses versículos, ele diz exatamente o que eu quero dizer para você. Ó. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Se deleitar, querido, é confiar. Se deleitar é ter prazer. Se deleitar é permanecer. É entender que não existe outro lugar, que não existe outro caminho, é entender que não existe outra fonte. E aí no versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O que é confiar? Confiar é entregar. Confiar é você assegurar os seus segredos, os seus desejos, os seus sonhos, entregar, confiar. A palavra que define confiança é entrega, totalmente entrega. Aí eu digo assim, eu vou dar um exemplo aqui. O Wellington, eu confio no Wellington. E eu digo assim, olha Wellington, eu vou te dar a senha da minha conta. Tá aqui o meu cartão e tá aqui a minha senha. Para qualquer necessidade ou emergência, tá? Acontecer alguma coisa, você pode estar aqui. Eu confiei o que eu tinha de maior valor ao Wellington. E aí, o que é que acontece? Eu confiei, eu entreguei. Aí eu digo a eles, eu vou te dar um prazo, eu vou te dar um tempo de 2 anos. 2 anos, eu vou requerer, eu vou tomar de volta a senha e o cartão e eu vou conferir o que você vai passar o relatório que você fez, deixou de fazer, se usou, se não usou. Eu entreguei. E aí quando eu chego lá, passo os 2 anos, eu pego de volta e digo, agora me fale. Aí ele diz, tá aqui, eu não mexi em nada, tá aqui. E aí eu vou conferir lá a minha conta e a conta está zerada. A conta está zerada. O que é que aconteceu? O Wellington, ele não honrou a confiança que eu tive nele. Ele não honrou o que eu entreguei nas mãos dele. Eu quero dizer para você nesta manhã, querido, que com o Senhor, eu dei um exemplo, tá? Um exemplo bem, só para a gente entender, que com o Senhor é diferente. Quando nós entregamos a Ele, quando nós confiamos a Ele, o teu sonho, o nosso desejo, as nossas necessidades, as nossas expectativas, querido, se Deus contar para alguém, o que você contar a Ele, o que você entregar a Ele, é para te ajudar. É para te levar a você alcançar aquilo que você deseja. Mas o contrário disso, Deus não vai contar para ninguém. Deus não vai te decepcionar. Deus não vai deixar você decepcionado. Pelo contrário, Ele vai honrar. Ele vai honrar aquilo que você entregou a Ele. A sua vida estará nas mãos dEle e Ele vai zelar, Ele vai fazer o melhor pela tua vida, querido. O problema é que a gente entrega e ao mesmo tempo que a gente entrega, a gente toma de volta. A gente diz assim, Senhor, toma conta da minha vida. Aí sou eu que decido para onde eu vou, sou eu que decido o que eu quero fazer, sou eu que decido de que forma eu quero agir ou de forma o que eu quero pensar. Espera aí, você entregou o controle nas mãos de Deus. Lembra da palavrinha que um dos nossos devocionais eu falei, deixe o controle, e eu entrego, você tá aqui o controle. Eita, não, eu quero esse canal. Eita, não, eu quero assistir isso. Poxa,
Onde é que está Deus no controle da sua vida? Depois não culpe a Deus. Por que se isso não está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Você não deixa Deus fazer, você não deixa Deus agir, você não confia em Deus plenamente. Confiar é entregar. Confiar é dedicar a Ele. Nesta manhã eu quero te aconselhar a você a voltar a confiar plenamente no Senhor. A você entregar os teus caminhos. Olha aqui o que o salmista Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Sabe por que as coisas saíram da linha? Sabe por que as coisas começaram a dar errado? Sabe por que as coisas começaram a dar para trás ou deixaram de acontecer? Porque você deixou de confiar. Você deixou de confiar em Deus. Você deixou de entregar o caminho a Ele para direcionar o caminho da sua maneira. E Deus não pode intervir, porque é uma decisão sua. Aqueles homens, aquelas pessoas confiaram em Jesus, por isso levaram aquele homem mudo e endemoniado para Jesus curar, porque confiaram nele, sabiam que só ele poderia resolver o problema. Jesus, ele te deu o livre-arbítrio de você escolher. Deus, ele te deu a liberdade de você decidir em quem você quer confiar, de que maneira você quer viver, de que maneira você quer permanecer. Eu quero te aconselhar, eu quero te dar um conselho nesta manhã, como alguém que se importa, como alguém que se preocupa com você. Escolha confiar. Escolha confiar totalmente nele. Eu tenho experimentado. Confiar no Senhor é a melhor maneira, é a melhor coisa. Deus, ele tem me surpreendido. Deus, ele tem feito coisas que eu tenho ficado perplexo, admirado, porque eu não imaginaria de alcançar coisas. E eu não falo de coisas materiais, porque isso é supérfluo. Isso é coisas passageiras, mas eu falo de coisas espirituais, coisas de níveis espirituais, que isso é o que importa. Para mim, o que importa é estar mais perto de Deus. Para mim, o que importa é ter a presença de Deus. Como diz a canção, como diz o Salmo 90, o Salmos 84, se eu não me engano. Mas vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. O Espírito Santo, ele está falando com você. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Volte a confiar. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Confie nele. Deleite-se no Senhor. Tenha prazer nele. Tenha prazer em estar na sua presença. Tenha prazer em estar lendo a Bíblia. Tenha prazer em estar orando. Tenha prazer em fazer a vontade dele. Confiar. Só consegue esperar. Como Davi, ele diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Só consegue esperar com paciência aquele que confia, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Deus, ele não é político que faz promessas e não cumpre. Deus, ele não é homem que fala e não cumpre. Não, ele é Deus. Ele vela para cumprir com aquilo que ele prometeu. Aí você diz, mas não está se cumprindo na minha vida o que Deus prometeu. Até que ponto você tem confiado nele? Até que nível você tem confiado no Senhor? Em tempos de guerras, em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de angústias, é necessário confiar.
É necessário crer. É necessário deixar o controle nas mãos dele. Aleluia. Você está no lugar errado. Você está agindo da forma errada. Você está pensando da forma errada. Você está confiando em algo que não é o correto. Ou a sua confiança está em algo que não é verdadeiro. Talvez você apostou as suas fichas naquilo que você acreditava que era certo e deu tudo errado. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele continua de braços abertos. Deus, ele continua te amando e esperando você voltar a confiar nele, para que as coisas voltem ao seu devido lugar. Eu quero estar orando por você neste momento. E eu quero declarar uma canção enquanto nós estaremos orando. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Ele é Deus de amor. Ele continua sendo Deus de amor. Mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Aleluia, aleluia, aleluia. Por eu posso confiar em ti, Senhor. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Você pode dizer isso ao Senhor. Como é bom poder pertencer Ao Deus de amor. Ah, Pai, como eu me alegro por pertencer a Ti, Senhor. Como é bom poder confiar em tua vida. Como é bom confiar em Ti, Senhor. Eu descanso em ti. Eu posso descansar em Ti, Eu Senhor. espero em ti. Oh, eu te adoro, Deus de amor. Ao Deus de amor. Oh, como é bom confiar, Senhor, Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, é desta forma que nós precisamos viver confiando na Tua fidelidade, Senhor. Confiar, Deus, no Teu total amor. Confiar, Deus, totalmente, Senhor, naquilo que o Senhor é. Porque sabemos que o Senhor, Deus, tem o melhor.
O Senhor nunca falhou e o Senhor nunca falhará. Nunca, 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 nunca. Ele é Deus de amor. Ele é Deus de amor. Ele é Deus de amor. Como é bom, como é bom. Como é bom pertencer a um Deus que me ama. Como é bom pertencer a um Deus que cuida de mim, a um Deus que cuida de nós. É dessa forma, querido. É dessa forma que o Senhor deseja que nós confiemos nele totalmente. Que nós entreguemos a Ele. Que nós lancemos a Ele tudo, 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 tudo. Vamos falar o versículo aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Confia nele. Confia nele. E ele tudo fará. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo o teu negócio. Eu abençoo o teu caminho. Em nome de Jesus. Seja uma bênção. Seja você uma bênção. Primeiro seja uma bênção para ser abençoado. Primeiro seja uma bênção para as pessoas, para que você possa ser abençoado. Deus abençoe. Encerramos neste momento mais um devocional. Hoje são 13/7/2020. Amanhã estaremos às 8 horas buscando a Deus, buscando a palavra do Senhor para a nossa edificação. Fica na paz. Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente comigo. Dani Souza, Ana Lu, Luiz Henrique, Jackson Ramos, Natan, Riquelma, Wellington Nascimento, Aldrey Pinheiro, Jane Felizardo, Eline Versosa, Thalita, muito obrigado, Lucas Galvão, Tiago, Jéssica, Vaninha, o Anderson. Muito obrigado a vocês. Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor. E a você que vai ouvir essa mensagem, compartilha e compartilha para Deus abençoar outras vidas. Em nome de Jesus.